e vivem como no descobrimento do Brasil, sem roupa. Acredita-se que os corubo sejam em torno de 300, mas este grupo é de apenas 22 pessoas. Eles deixaram a aldeia por uma luta interna e não podem mais voltar. O motivo é humano, uma história de amor. Xixu, um índio risonho e bem-humorado, roubou Maiá de outro homem e fugiu da tribo levando alguns parentes. Eles têm a nuca raspada e apenas uma franja cobre a cabeça. As mulheres carregam os bebês presos ao corpo com uma tira de casca de árvore. Maiá é quem dita as ordens. Mas não quer dizer que eles vivam numa sociedade matriarcal. Ela é a mais velha de todos. Provavelmente tenha mais de 50 anos. Já entrou na menopausa e tem artrose. Ela está falando que sente dor no... Ela sofre de osteoporose. Tá, e a gente já teve diagnóstico há mais ou menos 1 ano e meio. Como é que foi para vocês diagnosticarem? Trouxeram um médico aqui? Trouxe um médico aqui. Eu já desconfiava devido à falta natural do cálcio que tem nos alimentos, né? E mesmo porque ela já está na menopausa e nessa idade você precisa em ingestão de cálcio. Há menos de 2 anos, os índios viveram uma experiência que para eles foi aterrorizante. Uma das índias apresentou problemas na gravidez. O grupo queria que Maiá fizesse o parto a qualquer custo. Para salvar a vida da mãe e do filho, Armando Soares, o administrador da base, levou a índia para o hospital. Essa é o Washiman. O Washiman. Primeira corubo que saiu daqui foi para sofrer esse parto cesariana em Atalaia do Norte. Depois voltou para cá, para a base. E houve um problema com os pontos se romperam e ela teve que ir de helicóptero para Tabatinga. Teve uma primeira intervenção lá para poder arrumar essa situação e teve que ser removida para um centro maior, para Manaus, numa UTI do ar, para permanecer durante 5 dias numa UTI mais especializada e se recuperar totalmente. Os outros aqui da aldeia, como é que ficaram? Pois é, a gente teve que criar todo um sistema de proteção para evitar o assédio das pessoas que são muito curiosas e tudo. E também em Atalaia do Norte existe um problema sério que as pessoas que foram sofrer, os familiares das pessoas que sofreram o massacre, tiveram conflito com os corubos, quiseram se revoltar. Eu tive que lançar mão do auxílio da Polícia Federal, que nos apoiou com um helicóptero para poder tirar de lá sem problema nenhum, entendeu? Depois, aí em Tabatinga foi tranquilo, em Manaus também, porque a gente contou com a compreensão e a atenção do Hospital da Guarnição, que atendeu ela com muita discrição e com muito carinho também, que atendeu ela com muito carinho. E depois também em Manaus ela foi muito bem atendida e tal. E para ela foi um impacto, né, de ver essas coisas pela primeira vez, mas está aí o bebê. O bebê está aí. Como é que é o nome do bebê? Siatebo. 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 Tem quanto? 1 ano? Agora 2 anos? está com 1 ano e 2 meses que aconteceu esse fato, né? Mas ela está recuperada, está boa. Uma outra característica dos corubo é a curiosidade. Xixu pega a máquina fotográfica de Nicolas, o fotógrafo francês que morreu dias depois num acidente aéreo no Amazonas. O índio sai tirando fotos. A noiva de Nicolas, Maria Bittencourt, é cercada pelas índias. Elas tiram a roupa dela e observam. Depois, Maiá, acompanhada das mulheres, também me levou para longe do resto do grupo. Elas não queriam que ninguém interferisse no que iam fazer. É igual o teu, igual meu, igual o teu, meu, igual o teu. É igual o teu. Devagar, aqui. Não, me quebra, aqui, senão quebra.
Vou passar por uma situação de constrangimento. O ar é de brincadeira, mas neste momento senti meu sangue ir para os pés. Não sabia o que vinha depois. Sem nenhuma agressão, Maiá tira minha roupa. Eu vou tirar. Pronto. Só um minutinho, eu vou tirar. Deixa eu despregar aqui, rapidinho. Deixa que eu vou despregar aqui, só um minutinho. Senão vai quebrar, é perigoso. Meu microfone. Ai, meu Deus, perdi meu microfone. Só meu microfone. Tá no meu bolso. Peraí, ai, eu não Elas parecem compreender a minha situação de branca e devolvem a minha blusa. Foram poucos minutos, mas de muita atenção e medo. Se tivesse de calcinha vermelha. Vamos lá. Elas ficaram com meu sutiã. Passado o meu susto, os índios nos convidam para conhecer a maloca. Daniele. Usma. Pra entrar. Vai entrar? Nome. Nicola. O lugar é escuro. As imagens que vocês estão vendo agora foram feitas por mim com uma mini câmera. Não se sabe nada do universo mítico, das regras de convivência ou relação de parentesco dos corubos dissidentes. Ela quer uma dura. Dura, né? Ah, tá bom. Aí, mano. Há a suspeita de que, em função do isolamento do resto da tribo, mantenham relações incestuosas entre si. Não permanecemos mais que 10 minutos na maloca. Os índios estão inquietos. Maiá chega a interromper a entrevista que estou fazendo com o indigenista Sidney Possuelo. Ela não gosta muito de mim. Não, ela faz isso com todo. Tem dia que eu entro aqui, ela demora 40 minutos para vir falar comigo. Por que foi feito esse primeiro contato? Vamos já. Vamos ter que interromper um bocadinho. Vamos agora distribuir as roupas dele, ok? Depois a gente volta aqui para falar. Matis Surisaru, Tulina Irimbauaçaru, Marugo Muraquiru, Corubo Miraru, Usaceu Maramunha, Talvez essa seja a última vez que uma equipe de reportagem registre os corubos da mesma forma como viviam todos os índios do Brasil em 1500. Isso porque os homens da aldeia estão recebendo shorts e camisetas e as mulheres tecido para cobrir o corpo. É o início de um processo de transformação. Em verdade, o processo de transformação da vida deles já começou há mais tempo. No momento em que eles viram o primeiro facão, a primeira faca, e eles começaram então em atividades, né, de conquista desse material. E com certeza já viram roupas, já pegaram roupas outras nossas, mas agora, pela primeira vez, sistematicamente, nós vamos fornecer a eles
essas roupas. Por quê? Isso não seria, assim, para muitos, um processo também, o início de um processo de aculturação? É um processo, é todo um processo. O início, a aculturação não é só isso, é todo um processo que envolve coisas sutis ou agressivas. Porque após 8 anos, a gente vem informando a eles dos perigos de ter uma roupa, da criação de novas necessidades. E isso é difícil de fazer, porque nós temos uma língua diferente, nós temos uma comunicação difícil com eles. Então é todo um processo de grande dificuldade e muito difícil. Depois de vestida, Maiá pede a atenção do marido, mas Chuchu não quer ver. Chuchu? Chuchu? Me segue. Chuchu? Me segue, Chuchu. Tô zangado. O que houve com a figura aí? Mano. Chuchu? Chuchu? Me segue. Não quer vir, não quer vir. Assim como os índios, Poçuelo pertence a uma espécie em extinção. A dos grandes sertanistas que desbravam a selva e se confundem com ela, movidos por uma paixão incondicional pelos índios. Demorou tempo, muito tempo, para a gente ficar amigo. Eu vi, sempre que eu pergi comprar os saco pequeno, eu pergi menino. Me quisia não tá ligado. Ai, eu vi até ama ini pasti medicina. Ai, Que foi? Esse nosso pai, ele seguiu, ele que sabia ler. Nosso pai o quê? Tu, você que eu sou o pai dele. Estou tão longe de ser um pai. Mama, não toca tipo de. Aos 64 anos, Poçuelo é um tipo nervoso. Mas entre os indígenas, vira o que costumamos chamar de um doce de pessoa. Ele fez escola com os irmãos Vilas Boas e organizou expedições que buscavam descobrir índios isolados nos 4 cantos da Amazônia brasileira. Um trabalho de 42 anos. Uma luta pelos direitos dos índios. Depois de muitos conflitos com os Corubo, o primeiro contato foi inevitável. Fazem 8 anos. 8 anos passados, nós nos aproximamos e começamos a cantar. Eu me lembro da Maiá. Maiá falava de longe, gritava de longe, e eu falava com a Maiá falava. E ninguém entendia ninguém. Hoje, passado 8 anos, continuamos sem nos entender até hoje. Por isso nós utilizamos os matis que fazem a tradução. Porém, os matis não falam a nossa língua e não falam a língua dele. É uma língua próxima, mas não é a língua dele. Então eu começo a dizer uma coisa, quando vem a resposta daquilo que eu perguntei, vem totalmente diferente. Por quê? É difícil entender, é muito difícil entender. Chuchu, sempre que encontra o indigenista Armando Soares, fala como se estivesse brigando. Diz que é corubo, é guerreiro e que está com raiva. Tudo não passa de uma brincadeira, uma forma de contato entre pessoas que falam línguas totalmente diferentes. Segundo Poçuelo, o contato com o branco trouxe doenças e muita guerra. Por isso, daqui para frente, a coordenação de índios isolados da FUNAI não quer mais fazer contato com os índios isolados, apenas localizar e proteger as aldeias. Mas a aproximação que já foi feita vai ser mantida. Nós não estamos preocupados muito aqui, nós, com a história, com os estudos, né, de classificação linguística
ou a antropologia. Isso é um processo importante, vai ter o seu lugar, mas este momento agora é um momento de consolidar um relacionamento e ver se eles param de atacar, como já pararam, e se a população regional para de atacá-los também. É um momento de paz e vamos ver se a gente usufrui isso da agora para frente. O nosso trabalho é um trabalho de preservação humana, de preservação de entendimentos e é um trabalho que fala sobre os direitos humanos. É isso que nós fazemos aqui. Direitos que agora ganham novos defensores. São os alunos do Centro de Trabalho Indigenista que acompanham essa expedição. Eles participam de um treinamento para, quem sabe, em 2005, atuarem nas frentes de proteção da FUNAI. O estágio começou em Brasília, com testes psicológicos e de aptidão física. No Vale do Javari, eles estão vivendo na prática as situações que podem enfrentar no dia a dia. Noções de primeiros socorros, orientação na selva e uso de GPS. São os projetos aprovados com instituições de pesquisas e organizações não governamentais que ajudam os sertanistas na luta pela aproximação com os povos indígenas. Nós temos algumas parcerias, né, para tentar melhorar as nossas carências, as nossas deficiências. Então, o primeiro parceiro nosso é o CTI, é o Centro de Trabalho Indigenista, que é uma não governamental brasileira, né? Então, nós, o CTI e o departamento, buscamos apoio financeiro, né? Só que esse apoio não é depositado dentro do governo, esse apoio vai para o CTI. E esse apoio financeiro se transforma nessas torres, nesses barcos, no combustível, na funcionalidade das coisas. As coisas funcionam em boa parte porque nós temos esse tipo de apoio. A proteção aos grupos indígenas pode ser uma das formas de evitarmos a exploração dos recursos naturais pelos brancos e, assim, preservarmos a fauna e a flora da nossa floresta amazônica.